Este livro poderia se passar em qualquer lugar, mas se passa aqui. A escolha do Brasil não é acidental, é simbólica. Um país marcado por crises recorrentes, desigualdades profundas e uma relação ambígua com a autoridade. Oferece terreno perfeito para uma pergunta que atravessa toda a narrativa. Quando a exceção vira método, quem decide quando parar? Ao longo dos capítulos, o leitor testemunha a transformação de um projeto de restauração em um sistema fechado, eficiente e moralmente confortável. A religião, longe de ser caricaturada, aparece como força real, capaz de consolar, mas também de legitimar. A política deixa de ser disputa e se torna gestão. A justiça abandona o arrependimento e assume o ritmo da administração. O romance não oferece vilões simples nem heróis absolutos, oferece trajetórias e convida o leitor a confortar algo que raramente se diz em voz alta: a tentação de chamar de bem aquilo que apenas produz ordem. No fim, quando tudo parece resolvido, resta o silêncio e a rocha. Prólogo: A herança dos donos. O Brasil de 45, de 2045, não amanheceu distópico. Ele apenas acordou igual ao dia anterior, com a diferença que já não fingia mais ser outra coisa. Durante décadas, o país viveu sob a ilusão de normalidade institucional. Havia eleições regulares, tribunais em funcionamento, congressos cheios, discursos inflamados transmitidos em rede nacional. Tudo parecia operar dentro das regras, mas a engrenagem girava em falso. O problema nunca foi a falta de instituição, foi o uso privado delas. O poder no Brasil aprender a se reproduzir sem depender de resultados. Governar não significava transformar, significava ocupar, negociar, distribuir. A máquina estatal funcionava como um patrimônio hereditário, administrado por um grupo que atravessava gerações, mudando de discurso, mas não de método. O Estado não era instrumento da nação. A nação era pretexto para o Estado. Chamaram isso por muito tempo de presencialismo de coalizão, um arranjo que prometia estabilidade, mas produzia dependência. O presidente eleito não governava, arbitrava. Para cada decisão, precisava comprar apoio. Para cada apoio, concedia parcelas de poder. Ministérios, estatais, agências reguladoras e orçamentos tornaram-se moedas de troca. O executivo sobrevivia, negociando sua própria autoridade. O Congresso, por sua vez, já não representava projetos de país, mas cartórios de interesse. Partidos existiam menos como ideias e mais como máquinas de acesso ao Estado. A democracia se mantinha formalmente viva, mas sua substância era drenada pela lógica da autopreservação. Quem entrava no sistema aprendia rápido. Idealismo não escala, lealdade sim. Lula e Bolsonaro já haviam morrido em 2045. Suas trajetórias estavam encerradas, mas seus legados não. O país seguiu orbitando em torno de seus símbolos. De um lado, a promessa eterna de justiça social adiada. Do outro, a retórica da ordem moral jamais concretizada. Narrativas opostas, mas funcionalmente complementares. Serviam para manter o país dividido, emocionalmente mobilizado e politicamente paralisado. Enquanto isso, o verdadeiro poder se movia no subsolo. O crime organizado não surgiu como ruptura, cresceu como adaptação. Primeiro ocupou os vazios deixados pelo Estado, depois passou a regulá-los. Onde não havia polícia, havia permissão armada. Onde o barco não chegava, chegava o crédito informal. Onde o processo judicial se arrastava, a sentença era imediata, brutal, arbitrária, mas previsível. E previsibilidade no Brasil sempre valeu mais que justiça. Aos poucos, o crime deixou de ser antagonista do sistema e tornou-se parceiro funcional. Financiava campanhas, garantia votos em territórios controlados, disciplinava populações que o Estado só alcançava em época de eleição. O poder público fingia combater, na prática, negociava. Soberania nacional foi sendo fracionada em acordos locais, silenciosos, eficientes. A polícia ainda existia, em ilhas,
As forças armadas ainda desfilavam em datas simbólicas. A autoridade permanecia, mas esvaziada de comando real. O país não colapsou. Ele organizou o colapso. Nesse estágio, analistas estrangeiros passaram a usar um termo desconfortável, mas preciso. Não significava ausência de governo, mas sua captura. O crime não substituía o Estado, o financiava, o disciplinava e o estabilizava. A ilegalidade deixara de ser exceção, tornara-se a engrenagem. O dinheiro foi o elo decisivo. A moeda agora digital, complexa, distante do controle, tornara-se instrumento político. O crédito não refletia mais risco econômico, mas alinhamento. Empresas ligadas a políticos e operadores ilícitos dominavam setores inteiros. Juros não puniam ineficiência, puniam dissidência. E endividar-se era nova forma de obediência. A legalidade virou um detalhe técnico. O ilícito, quando bem coordenado, era apenas uma etapa não declarada do processo decisório. O brasileiro comum percebia tudo isso, ainda que não soubesse explicar, sentia no preço do alimento, na informalidade crescente, na sensação de que trabalhar corretamente não bastava. O futuro foi sendo encurtado. A classe média encolheu. A média baixa aprendeu a sobreviver sem expectativa. Planejar tornou-se um luxo psicológico. Circulava em conversas quase sempre resignadas uma frase que atravessava gerações, como uma herança maldita. O bisavô, nascido em 1908, dizia ao avô que o Brasil seria o país do futuro. O avô, nascido em 1933, repetia isso à filha. A mãe, nascida em 1962, ainda ousou dizer ao filho que havia esperança. Mas o homem que nasceu em 1986 já não teve coragem de prometer isso aos próprios filhos, nascido entre 2008 e 2020. O futuro havia sido sempre adiado e agora parecia cancelado. As igrejas se enchiam, não de fé profunda, mas de exaustão. Buscava-se consolo, não transformação. Pregava-se prosperidade para quem não acreditava mais no amanhã. Falava-se em vitória espiritual para quem se sentia derrotado na vida concreta. A religião tornara-se o refúgio emocional e, para alguns, uma oportunidade não explorada de reorganizar o poder. Foi nesse Brasil, institucionalmente funcional, socialmente exaurido e espiritualmente confuso, que viveu João Maria. João Maria não era líder, não era intelectual, não era criminoso. Era o que o país ainda produzia em massa. Um homem comum, funcionário público, pai de família, evangélico sem fervor político. Votava mais por medo do que por convicção. Acreditava que o mal ainda era exceção, não método. Que a justiça ainda existia em algum lugar e que a fé servia para consolar os aflitos, não para governar nações. João Maria sabia que aquele Brasil já havia cruzado um ponto invisível, um ponto que homens comuns, quanto esmagados por tempo suficiente, deixam de pedir justiça, passam a criá-la. E quando isso acontece, a história raramente produz heróis, produz donos.